A manhã estava clara e leve. Pichote livrou-se das folhas de jornal, olhou o dia que principiava, os que entravam e saíam apressado na estação de trens. Ergueu-se antes de que os guardas aparecessem. Surgiam por volta de 6 horas e espancavam os que podiam pegar. Era a quarta vez que ele dormia na estação e escapava dos guardas. Dito não acreditaria. Na primeira madrugada acordou ainda no escuro. Na verdade, não chegou a dormir direito. Na segunda, despertou com o barulho dos jornaleiros e do homem do bar suspendendo as portas de ferro. Na outra, sentiu alguém mexendo nos seus bolsos. Era o crioulo, sonhando e bêbado, canivete apontado. Não gritou, não disse nada. O crioulo revistou-lhe os bolsos até encontrar cédula de 5. Teve vontade de correr atrás, gritar-lhes palavrões, mas sabia o quanto era arriscado. Por isso, tornou-se a encolher-se. Chorou baixinho e, chorando, adormeceu. Despertou com a barulheira dos caminhões descarregando jornais. Desta vez, o que levava a acordar tão cedo era o compromisso com Dito. Manguito e fumaça. Cristal apareceria, entregaria o bagulho, retornariam à estação, seguiriam como clandestino até São Paulo. Pichote nunca foi àquela cidade. O plano o fascinava. Não se recordava de emoção maior. Viajar, sair andando por ruas desconhecidas, com edifícios bem altos, que os do Rio ficava bobo só de ouvir Dito naquelas coisas. E se alegrava de ter-o conhecido. E mais alegre ficava por ter a certeza de que eram amigos. Embora fosse o menor do grupo, foi a ele que Dito escolheu. Com certa sensação de vaidade, nos seus 11 anos de vida e pelo menos 3 de delinquência, Pichote afundou as mãos nos bolsos, pôs-se a pular entre os que chegavam em grandes levas, a rodopiar, a rir das caras sérias, dos olhares raivosos. Os sapatos de pano que calçava estavam se rasgando. A calça mostrava-lhes boa parte das canelas muito finas. Estendeu a mão amarela e suja. O homem gordo empurrou-o com indiferença. As mulheres que vinham falando alto e rindo esforçaram-se para ignorar sua presença. Mas Pichote não desistia, até que a velhota deu de luto, abriu a bolsa e tirou uma cédula de um bom valor. Tirou uma cédula de pouco valor. Segurou-lhe um sorriso de dentes miúdos, 2 deles avacalhando-se de um lado da boca. Os olhos da mulher percorrendo-lhe as roupas imundas, a camisa sem botões, deixando-lhe a barriga de fora. Saltou em meio a outros grupos, cantou modinhas safadas, riu, puxou a saia da colegial, mexeu no tabuleiro que a baiana conduzia, parou na porta do bar, o negociante mandando afastar, meteu-se no meio dos estudantes, veio-lhe a vontade de dizer que há 2 dias não comia, não tinha um níquel para tomar café. O mais alto deu-lhe um trocado. O outro localizou com dificuldade a cédula igual à da mulher de luto. Pichote não tinha o que reclamar daquela manhã clara e leve. Bastava agora meter-se no ônibus e pagar a passagem, a fim de não criar caso com o cobrador. Deslocar-se de estação de trem até o cemitério a pé era impossível. Já andou distâncias maiores, mas não tinha condição de chegar na hora que Dito marcava. Não havia mais o que duvidar. Com a cédula da velhota, tomaria o cafezinho, com o resto garantiria um lugar no ônibus. Depositou a xícara no balcão, quase tão alto quanto ele. Correu para a fila, sumiu no bolo que se formou de repente. A entrada do coletivo. Empurrou e recebeu empurrões. A mocinha de óculos chamou o moleque. O homem da pasta tentou acertar-lhe uns cascudos. Mergulhou na confusão de pernas e corpos e emergiu ao lado do cobrador. As cédulas e o níqueis, o tipo de cara grosseria.
porque não tinha de passar o troco. Empurrou a borboleta, procurou o banco ao lado do motorista. O motor estava ligado e, por isso, o arcabouço inteiro do carro trepidava. Os lugares foram sendo progressivamente ocupados e, quando já não havia, os passageiros seguravam-se como podia, uns de braços para cima, outros nos próprios bancos. O motorista passou pelo capô, como se praticasse ginástica, engatou a marcha. Pichote não se incomodou, mas com os que Pichote não se incomodou, mas com os que se acotovelavam. Olhava as ruas repletas de carro, as avenidas, as praças, e um certo ar sonolento que a cidade ainda parecia ter. Havia fiapos de nevas no ramos dos oitizeiros. Em torno da igreja havia flocos algodoados, boiando nas águas do lado, onde muitas vezes tomava banho. O motorista é que parecia não se preocupar com essas inutilidades que Pichote descobria. Deu uma freada brusca no sinal da avenida, em frente ao cinema, e entrou com violência na curva, por baixo do viaduto. Aí começou a passar por uns casarões cercados de árvores, por um quartel de polícia, por oficinas de concerto e uma ou duas escolas, os estudantes na calçada esperando a sineta tocar. Perto do cemitério, deu um sinal. Outras pessoas fizeram o mesmo. Levantou-se com certa pena de não ir até o final da linha. Apressou-se em descer. Seguiu pela rua lateral. Passeio de cimento esburacado. Restos de velas queimadas no pé de muro. Longo e triste. Os portões de ferro pesadões, tapados com folha de lata pintadas de preto. Chegou a imaginar que os portões e o muro servissem para as almas não fugirem, como nas prisões ou no internato onde esteve por 6 meses, até que o estrelado conseguiu que eu fugisse. Parou onde as velas eram mais numerosas, pôs-se a mexer na cera derretida com a ponta do pé e a recordar a vida de estrelato que ali estava, lá muito para trás das grades do túmulo. De noite sua alma conseguia ou não saltar por cima daquele muro e daqueles portões tão altos? Teria recordado mais coisas de estrelado e desse tempo em que se conheceu no internato, caso não escutasse o assobio de Dito e não o visse junto com fumaça em frente a uma casa de flores. Não sabe por que estava ali, mas tratou-se de aproximar. Puxa, cara, tá dando mancada, foi dizendo Dito quando o Pichote chegou. Já não tava mais sabendo qual era a rua, qual era a tua. Tive de levantar uma grana. E o cinquentão de ontem? Mandei abaixar gororoba pra mim. Encravado, e o castigo de mãe foi a conta. Dito acha graça. Deixe pra lá, ainda tá na hora, Cristal vai aparecer. Te aguenta? Por que se tem de esperar aqui? Porque tem, responde Fumaça, os bolsos cheios de biscoito. Quando o Manguito der as caras, a gente se arranca, afirma Dito. Onde que ele tá? Dando a volta pelo lado de lá do cemitério. Não acredito em Cristal. Já andou mancando uma vez? Explica Dito. E por que se tem de transar com ele? Indaga Pichote com tanto alarmado. Tá com a nota, se tem de arriscar. E o bico fechado que vai dar tudo certo, acentua a Fumaça. A segurança do companheiro agrada a Pichote. Recebe o biscoito que Fumaça oferece. Dito pega outro. Ficam mastigando. Pichote com vontade de pedir mais, embora temeroso de levar bronca. Dito torna a pegar biscoitos. Pichote olha a Fumaça, remexe nos bolsos. Não quer? Indaga a Fumaça. Dá.
mas que esse bicho ainda não beliscou nada hoje, afirma Dito. Fumaça acha graça. Come, senão tu empacota. Vai aí pra cidade dos pés junto, como o estrelado. Pichote ia responder, mas é que o tempo em que o Manguito aparece correndo, vem com a camisa na mão, está suado, arquejante. Cristal tá chamando na birosca. Dito senta no meio-fio. A princípio não diz nada. Manguito brinca com a camisa. Pichote e Fumaça sentam ao lado. Qual é a dele? Indaga Dito. Não sei, responde Manguito, ainda arquejante. Disse que tá com a erva. E quem anda na birosca com ele? Perguntou Fumaça. Por quê? Não, desculpa. Pelo que pude ver, vai ficar treinando na sinuca até se aparecer. Olhou por fora da birosca? É o que quer saber. Cara, disse raivosamente Dito. Claro, acho que sou algum otário. Então vamos nós, afirma Dito. Se vai entrar pelo cemitério ou não, você chega lá tão cedo. Tem um lugar bom do outro lado, esclarece Manguito, tomando a frente. O primeiro a tentar subir é Fumaça. Este, descalço, os pés escaroçados, afirma-se como pode nos rebordos de ferro, vai subindo a cena para que os companheiros o acompanhem. A vez agora é de Pichote. Dito ajuda-o. À proporção em que vão saltando para dentro do cemitério, tratam de ocultar-se por trás do túmulo e das ervas, dão pequenas carreiras e tornam a acocorar-se a fim de escapar aos trabalhadores. Chego a uma alameda de árvores frondosas que cresceram alinhadas. Dito enxerga o velhote de rosto severo. Manda que os outros se abaixem. A um segundo sinal, retomam a caminhada. Já venceram boa parte do percurso, mas ainda tem muito que andar. Puxa, como tem defunto por aqui? Diz Fumaça. Dito olha, mas não faz qualquer comentário. Não queria graça naquele momento em que todo cuidado seria pouco. Ao atravessarem uma das alamedas, avistam grupos que se encaminha, flores na mão, homem conduzindo o caixão. Os olhos de Pichote estão saltados. Não gostava de estar ali, rastejando por entre os túmulos, e cada inscrição que via e mal conseguia ler, lembrava-se de Estrelado. Gostaria de saber para que lado estava enterrado e, na volta, botar uma flor na sua sepultura. Quando Dito mandava que andasse mais depressa, esquecia. Estrelado não podia ficar para trás, nem adiantar-se demais. Tolice está se preocupando com o Estrelado, no momento em que toda a atenção era pouca. Fumaça esgueirava-se do seu lado e, agora, Pichote não sabia por que não tinha dado a volta por fora. Gostaria de saber disso. Era muito risco que estavam correndo e à toa perguntaria a Dito a razão daquilo. Tão logo pusessem o pé fora do cemitério, no setor que conseguiriam chegar. Os imponentes jazigos haviam terminado. O comum agora eram as sepulturas baixas, onde o capim crescia. Algumas ainda ostentavam velhas pinturas. Outras estavam completamente enegrecidas. Os vasos de flores haviam se quebrado ou simplesmente não existiam. As inscrições cobriam-se de musgo e não havia qualquer árvores por dentro, a fim de dar-lhe sombra. Aquele estado de abandono deixou Pichote alarmado. Se era por ali que haviam enterrado o pobre do Estrelado, então ele tinha sido praticamente jogado fora. E, embora sabendo que Dito ficaria zangado, não pode evitar a indagação. É por aqui que está o Estrelado? Encarou sem desmontrazar. É por aqui que está o Estrelado? Encarou sem demonstrar zanga, sacudiu silenciosamente a cabeça enquanto olhava pela alameda de terra solta, pois estava certo ter visto um dos funcionários por trás do monte de terra de tijolos.
Arrastaram-se mais um pouco. Dito mandou que parassem. Por mais que se esforçasse, não conseguia ver o homem outra vez. Chegou a admitir que se enganou. Ao mesmo tempo, estava certo de que o viu. Não podia estar fazendo confusão. O espaço que deveriam vencer é que seria a etapa derradeira para chegar ao pé do muro. Era bastante descampado. Poderiam ser vistos facilmente. Daí a razão de certificar-se da presença daquele funcionário. E o que é mais grave, se estava se escondendo é porque desejava surpreendê-lo. Vai ver que virá Manguito passar e agora desejava agarrá-lo, levá-lo à administração, alegando que havia entrado para roubar peças de mármore. Dito espreitava e não tinha dúvida de que era isso. Ainda que corressem, não teria tempo de saltar. Logo o funcionário apareceria, talvez acompanhado de mais um ou dois, três companheiros. Ele tinha certeza de que conseguiria saltar o muro com a relativa facilidade. Não acreditava que os mesmos pudessem fazer fumaça de pichote. Pegou uma pedra, lançou-se na direção da ruma de terra e de tijolo. Viu perfeitamente quando o boné do homem apareceu. Não restava dúvida de que estava esperando que corressem. Olhou Manguito, fumaça pichote. Achou conveniente dizer-lhes que estava se passando. E o fez, como quem transmite o segredo. Se tem de correr o mais que puder, eu ajudo, Pichote. Tu empurra a fumaça para cima, disse referindo-se a Manguito. Não tinha o que esperar. Quando mais se demorassem, tanto pior. Encarou-o novamente, Pichote. Viu-o com as flores murchas que desejava colocar no túmulo de estrelato. Joga isso fora! Pichote sacudiu negativamente a cabeça. Se passar pela sepultura dele, vou botar as flores. Dito sabia que isso era impossível. Não teria condições de ficar procurando a inscrição que falasse de estrelado, se é que existia alguma. Ao mesmo tempo, não desejava transmitir aos companheiros o pavor que dominava. Poucas vezes se sentia assim, encurralado, sem oportunidade de escapar. E se fosse um funcionário, na verdade, um guarda de segurança? Esperaria que escalasse o muro a fim de ter um alvo melhor. Por que não pensou nisso antes? A outra chance era retroceder com muita cautela até a alameda, onde avistaram um grupo com flores acompanhando o caixão. Se ocultariam com a relativa facilidade. Em compensação, não chegaria ao morro onde estava Cristal. Não, a ideia de retroceder não o agradava. Era uma espécie de derrota. Teriam de chegar ao morro pela subida no final da rua de pedras, onde estavam o alcaguetes e os onde estavam os caguetes e os traficantes. Desejariam saber coisas, forçariam resposta, todo o trabalho estaria perdido. Assim sendo, só restaria um caminho. Cada um, isoladamente, correria até o muro e procuraria saltar. Se o cara de boné saísse da toca, teria condições de acertá-lo com uma pedra. Se fosse dois, Manguito ajudaria. Não era eles que iam estragar o negócio com Cristal. Falando mais baixo que podia, Dito pôs-se a explicar o plano. Os olhos de fumaça pareciam assustados, mas, mesmo assim, conseguiriam fazer um riso de dentes brancos. Pichote não parecia alterado. Saltar o muro, que via a uns 200 metros, não lhe parecia difícil. Já enfrentou situações piores e agora, principalmente, não podia desmerecer da confiança dos companheiros. Tu acha que pode? Pichote apenas sorri, mostrando os dentes miúdos e encardidos. Quando chegar lá, não te afoba. Na hora de pular pro lado de fora, te aguenta que é alto. Nada disso parece assustar Pichote. Ele aperta a fivela do cinto, está pronto para partir. Dito, por sua vez, segura as pedras, olha na direção do monte de terra. Pichote corre agachando-se e depois, livremente, já está perto do muro e nem sombra do homem do boné. Todavia, ouvem-se 2 disparos secos. Pichote cambaleia, cai e torna
a levantar, dá mais algumas passadas, como se não soubesse que se direção estava se dirigindo. Torna a cair, dito, e está com as pedras na mão, sem saber em quem jogá-las. Atirar em pichote, diz Fumaça, alarmado. Dito sabe que não pode perder a calma, sente a cabeça esquentar. Vamos embora antes que nos peguem. Os três saem correndo, agachando-se o mais que pode. Outros tiros são disparados, mas ninguém está ferido. Dito chega perto de Pichote. Ele tem os olhos abertos, filetes de sangue a escorrerem do pescoço. A mão amarela se abriu com as flores murchas que ia levando para o estrelado. Manguito e Fumaça já escalaram o muro. Dito ergue-se, lança as pedras sem saber ao certo o que pretendia atingir, compreendendo a inutilidade de seu gesto e a impossibilidade de tirar Pichote dali. Corre para o muro e salta.